Eu chamo ao palco o Dr. José Celso Rocha, que é professor e chefe do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em Assis, aqui no Brasil. Dr. José Celso irá falar sobre algoritmos de inteligência artificial para a seleção embrionária. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde a todos, né? Gostaria inicialmente agradecer à Comissão Científica do 5º Congresso Huntington, né? De reprodução assistida e especialmente a doutora Aline Lorenzon e ao José Roberto pelo convite feito para falar um pouquinho com vocês da inteligência artificial, né? Já que estamos falando em várias palestras aqui, né? Então, eu gostaria de iniciar, né, falando sobre o ChatGPT, que todos nós, né, já ouvimos falar. E ele é uma tecnologia de inteligência artificial que utiliza o que nós chamamos de linguagem natural, né? Então, ao utilizar o ChatGPT, a pessoa tem a impressão, né, que está falando com uma pessoa do outro lado, mas na verdade ela está conversando com um algoritmo, né? E esse algoritmo, ele responde baseado nas perguntas feitas, né? Então, é uma inteligência artificial que, vamos dizer assim, né, gerou uma expectativa, né, gera uma expectativa muito grande, tá? Mas é baseado naquilo que você está conversando com o computador, vamos dizer assim, né? No entanto, nós já utilizamos a inteligência artificial, né, ou mesmo assim sem ter a noção de estar utilizando a inteligência artificial, em assistentes virtuais, né? Como, por exemplo, a Alexa, né, a Siri da Apple, né, ou a Cortana da Microsoft, ou mesmo o Google Assistente, né? Outros que nós também utilizamos sem até perceber, né, o TikTok, por exemplo, o Instagram, né, o Spotify. Então, todos esses assistentes virtuais já utilizam a inteligência artificial, né? E a gente utiliza, às vezes, sem perceber, ou vem utilizando já sem até perceber que tem uma inteligência artificial por trás disso, né? Bem, vamos lá? Assim. No entanto, a gente precisa também entender que existe a aplicação da inteligência artificial em campos específicos, né? Como, por exemplo, né, no câncer de mama, onde nós podemos, então, utilizar a inteligência artificial para um diagnóstico precoce do câncer de mama, né? Evitando que tenha de se utilizar algo mais drástico, por exemplo, né? Como, por exemplo, a retirada da mama, né? Uma outra forma também que está sendo utilizada a inteligência artificial é para o câncer de pulmão, né? Da mesma forma, com um diagnóstico precoce, né? Tentando se evitar o câncer, né? No coração, por exemplo, a gente pode observar que a inteligência artificial, além de ele ter um diagnóstico, né, contra ou a favor, vamos dizer assim, né, das doenças cardíacas, né? Ele inclusive consegue localizar a região, vamos dizer assim, né, onde se tem alguma lesão no coração e assim por diante, tá? Podemos deixar de dizer aqui também da inteligência artificial aplicado para o carro autônomo, né, onde nós temos várias inteligências artificiais embarcadas em toda a tecnologia. No entanto, né, como aplicar então a inteligência artificial no uso da seleção embrionária, né? Bem, nós podemos então... Opa, professor, já... Vamos voltar um pouquinho. Tá. Então, para que a gente possa utilizar, né, a inteligência artificial na seleção embrionária, nós necessitamos de um algoritmo computacional, né? E esse algoritmo computacional, ele necessita, então, de um banco de dados, né, e de aplicação de técnicas de inteligência artificial, como, por exemplo, né, as redes neurais artificiais e algoritmos genéticos, por exemplo, né, para se obter a melhor seleção possível, né? Nós podemos, então, iniciar o entendimento, vamos dizer assim, da inteligência artificial através da análise morfológica, né? Para que a gente aplique, então, a técnica de inteligência artificial, nós necessitamos extrair do embrião, né, variáveis que mostrem, né, como é a sua morfologia, né? Para isso, então, nós utilizamos uma técnica chamada, então, de processamento de imagem digital,
Então, essa técnica, ela utiliza, né, conceitos matemáticos, né, variáveis matemáticas e filtros, né, para que a gente possa determinar algumas regiões de interesse, né, no nosso estudo da morfologia, como, por exemplo, a trofectoderma, né. Da mesma forma, aplicando outros filtros, nós conseguimos isolar a massa celular interna. E com isso, nós conseguimos, né, isolar completamente a trofectoderme, a massa celular interna e a blastocele. Mas, além disso, né, o que nós conseguimos efetivamente é extrair as variáveis que definem a trofectoderme, a massa celular interna e a blastocele do embrião, né, conseguindo tirar, então, variáveis matemáticas, né, que permitem, assim, dizer para nós como que é a textura, por exemplo, do embrião, né, quais são os níveis de cinza, né, que caracterizam o embrião, ou ainda algumas relações matemáticas, como assim, a área da massa celular interna, né, o diâmetro, tá certo? O raio. E com isso, então, nós conseguimos determinar quais são as características, né, morfológicas do embrião, né. Todo esse processo, né, ou esse protocolo, vamos dizer assim, foi publicado, né, num artigo na revista Applied Science, né, com a colaboração, né, de pesquisadores da Huntington, do Laboratório de Matemática Aplicada da Unesp de Assis e da Clínica IVE de Valência. Bem, obtendo então as variáveis que definem a morfologia embrionária, nós podemos então aplicar a técnica de inteligência artificial. Então, para isso, nós vamos utilizar as 33 variáveis, né, com as duas técnicas principais de inteligência artificial, que são as redes neurais artificiais e o algoritmo genético, né. As redes neurais artificiais, elas servem para que processar as variáveis de entrada, né, que seriam as 33 variáveis que caracterizam o embrião, né, e através desse processamento, né, que passa aí por neurônios, né, camadas de neurônios e conexões, nós conseguimos então a seleção embrionária. Tá? Bem, no entanto, existe um problema nessa técnica, né, para ser aplicado, que é o que nós chamamos de custo computacional. Então, qual é o custo computacional para que a gente possa ter uma inteligência artificial na seleção embrionária, por exemplo, né? Bem, esse custo computacional, ele é evidente em função da quantidade de dados que nós temos que analisar, né? Então, por exemplo, nós temos que analisar diferentes, né, redes neurais ou arquiteturas de redes neurais artificiais, né? Essas diferentes arquiteturas de redes neurais, elas vão fazer parte de uma população, né, para que seja aplicada, então, a segunda técnica, que é de algoritmos genéticos, né, e com isso tentar otimizar todo o processo na escolha ou na seleção embrionária, né. Bem, um exemplo que a gente pode ter, ou pode citar, é que se nós tivermos 1000 arquiteturas, né, e esse processo se passar por 200 épocas, né, 200 populações diferentes, e em 50 computadores, que não é uma quantidade muito grande, nós vamos ter, então, uma quantidade aproximadamente de 10 milhões de inteligências artificiais para fazer uma análise, né? E dessas 10 milhões, a gente vai conseguir aproveitar talvez 2 ou 3 inteligências artificiais que realmente podem ser utilizadas na classificação embrionária. Tá? Bem, o aprendizado, né, da inteligência artificial, ela se faz por algumas etapas, né? A primeira etapa que nós temos, então, é do treinamento da inteligência artificial. Ela é seguida, então, pela validação, teste e a simulação, né? Todas essas etapas, elas utilizam o banco de dados inicial que foi proposto para a inteligência artificial para que ela aprenda, né, qual é, então, a classificação do embrião através das variáveis, né, que nós passamos. Após isso, ela é submetida ao que a gente chama de blind test, né, com embriões novos, vamos dizer assim, que ainda ela não viu, né. Tudo isso para que a gente possa checar se a inteligência artificial realmente pode ser utilizada ou não, né. No entanto, o que nós temos de mais importante é fazer o teste clínico, né, onde os embriões aplicados a inteligências artificiais, né, são prospectivos e não retrospectivos, como para o blind test e quando nós
fazemos o aprendizado da inteligência artificial. Bem, o teste clínico, né, nós estamos, vamos dizer assim, para que seja viável o teste clínico, nós desenvolvemos uma interface gráfica, né? Então, em colaboração com a Huntington, nós desenvolvemos essa interface gráfica, onde, por exemplo, o embriologista ele pode selecionar, tá, de 1 a 8 embriões de uma determinada paciente, né? No caso, nós fizemos então a seleção de 4. Essa seleção é feita automaticamente, quer dizer, é feito um upload, né, das imagens do embrião, né? E ao fazer esse upload, a inteligência artificial é aplicada automaticamente no nosso sistema, né? E com isso nós propomos, né, para o embriologista, tá, uma classificação embrionária do melhor embrião para o pior embrião, né? Da mesma forma, esse software que nós desenvolvemos, ele analisa individualmente cada embrião. E por último, ele fornece ao embriologista, como a inteligência artificial, ela fez a segmentação de todos os embriões envolvidos na análise, de tal forma que ele possa analisar essa segmentação e se de alguma forma, né, não foi feita corretamente a segmentação, ele não utiliza a inteligência artificial para aquele determinado embrião, tá? Bem, mas o mais importante de tudo isso é saber qual é a precisão da inteligência artificial, né, na seleção embrionária e possivelmente sucesso gestacional. Então, para esse caso, né, da morfologia embrionária, nós tivemos 95% de acerto, né, para os dados de treinamento, 70% para os dados de blind test, e os testes clínicos que estão sendo realizados na clínica Huntington do Ibirapuera, nós já estamos próximos, vamos dizer, um percentual, né, entre 60% e 70% de acerto, né? Bem, todo esse software, ele está sendo patenteado, né? Nos próximos dias nós já devemos estar depositando a patente numa parceria, então, entre a Huntington e a universidade. De outra forma, nós também podemos utilizar a tecnologia de inteligência artificial para os dados da morfocinética. No entanto, ao invés de nós termos 33 variáveis, né, para os dados de morfocinética, nós vamos ter 16 variáveis, né, das clivagens, né, dos tempos de clivagem. E da mesma forma, né, é aplicado todo o sistema de aprendizado, né, da inteligência artificial, onde também desenvolvemos, né, uma interface gráfica, onde então o embriologista ele pode clicar, né, no load, e aí é feito então o upload, não das imagens, mas sim agora numa planilha Excel, por exemplo, onde tem os tempos de clivagem, né? E da mesma forma, a inteligência artificial responde aí ao embriologista, né, propondo então uma transferência de embrião, né, sempre do melhor para o pior, tá? Bem, essa aplicação, né, da tecnologia em termos de morfocinética, ela obteve uma performance, vamos dizer assim, né, de acerto de 91% para os dados de treinamento, 63% para o blind test, e os testes clínicos eles estão atualmente em andamento, tá? Bem, atualmente nós estamos também desenvolvendo, vou voltar um pouquinho, tá? Desenvolvendo a aplicação da tecnologia, né, para a análise da ploidia embrionária, onde, nesse caso, nós estamos utilizando também, além das técnicas de inteligência artificiais que eu mencionei, a técnica de redes neurais convolucionais, né, que vão, vamos dizer assim, tornar a parte morfológica do embrião, né, ou pegar a parte morfológica com mais individualidade, vamos dizer assim, né, mais precisão, tá? E com isso, né, nós pretendemos encontrar, então, ou definir, vamos dizer assim, né, como poderia ser a ploidia ou não do embrião. Para isso, nós também estamos desenvolvendo uma interface gráfica, né, onde o embriologista ele pode fazer o upload das imagens, como no caso da morfologia. Na sequência, ele faz o upload de uma planilha onde teriam os dados então da morfocinética e dados da paciente, né? E com isso então a gente teria uma classificação em relação à ploidia do embrião.
né? Bem, para a análise da ploidia, nós estamos ainda iniciando os estudos, né? Caminhando com os estudos. Nós fizemos uma análise inicial com um banco de dados ainda pequeno, né? Mas os resultados foram promissores, né? Nós tivemos 98% de acerto nos dados de treinamento, 65% para o blind test, e os testes clínicos ainda não se iniciaram, né? Pretendemos iniciar o teste clínico provavelmente daqui 4 a 6 meses nas clínicas, né? Bem, como conclusão, né, nós podemos dizer então que como aplicar, aonde que a inteligência artificial pode ajudar, né? Então ela pode ajudar, por exemplo, né, no caso de dúvida entre dois embriões que sejam morfologicamente muito parecidos para uma transferência simples, né, uma single transfer, tá? Ou ainda assistir um embriologista ou um médico, né, na decisão, né, do embrião que tenha a qualidade morfológica muito próximas, né? Além disso, nós entendemos também que a inteligência artificial ela pode ser usada de uma forma acadêmica, né, ajudando ou contribuindo no treinamento, né, do embriologista para a seleção embrionária, né? Uma das coisas que estamos vendo acontecer, né, é que os artigos que têm sido, ou os estudos que têm sido feitos ultimamente, eles utilizam basicamente dados retrospectivos, né? E nós acreditamos que para que a inteligência artificial seja realmente confiável, né, e passível de uma utilização em clínicas de reprodução assistida, a inteligência artificial ela tem que ser submetida, né, a uma análise prospectiva. Bem, por último, nós acreditamos que é necessário, né, uma interface gráfica amigável, né, de tal forma que seja fácil a análise, né, que seja rápida a análise e que seja tranquila de ser interpretada, né? Só dessa forma eu acho que a gente, né, consegue fazer com que a inteligência artificial possa efetivamente entrar nas clínicas de produção assistida. Bem, gostaria... Muito rápido aqui. Gostaria de agradecer toda essa equipe, né, que desde 2018 está trabalhando conosco no laboratório, né, especialmente ao professor Marcelo da Unesp de Assis, Cristina Hickman, que desde o início sempre incentivou o trabalho, Marcos Messiger da IVE, da mesma forma, e o Dr. Eduardo e o Zé Roberto, que incansavelmente, né, nos deixa muito feliz em ter o interesse e sempre está nos ajudando e nos apoiando na confecção, na elaboração do projeto do software de inteligência artificial. Além disso, poxa vida, a equipe da Clínica Huntington, né, que durante todo esse período esteve conosco, nos ajudando, passando todo o banco de dados, as imagens, discussões, né, muito boas, né, que para que a gente pudesse chegar ao nível que estamos hoje, inclusive de propor uma patente brasileira sobre a inteligência artificial, né? E aos órgãos de financiamento, né, que sempre esteve ao nosso lado, como a CAPES, né, FAPESP e CNPq. Tá bom? Muito obrigado.